Olá a todos, é um prazer renovado estar mais uma vez aqui presente, embora virtualmente, para conversarmos um pouquinho sobre o nosso Evangelho, a doutrina de Jesus, que nos esclarece, que nos ampara, que nos orienta, que nos inspira a tomarmos as decisões corretas nas horas difíceis de nossas vidas e que nos dá base para compreendermos aquilo que está acontecendo com o mundo, conosco, nesse momento. Temos a certeza de que quem tem uma visão espiritual das coisas consegue absorver melhor estas dificuldades, esta prova imensa que o planeta inteiro está passando. É um momento histórico que todos nós estamos passando, que com certeza refletirá em muitas gerações futuras e que nos dará base para compreendermos e alçarmos voo, quem sabe, já para o terceiro milênio, para o mundo de regeneração, como nós dizemos, nós espíritas dizemos, que já está em curso, já está aberta a porteira para que nós possamos adentrar a este mundo. É uma questão só de nos posicionarmos vibratoriamente. A palestra que hoje nós vamos enfocar traz um tema, qual seria o significado de se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. Qual é o significado que isso tem? Para que possamos explorar melhor este tema, e é um tema extremamente conhecido, por demais debatido, por demais abordado por diversos palestrantes, para que nós possamos ter um foco, uma entrada neste assunto, sempre é bom lembrar de onde vem este tema, de onde vem esta palavra, esta frase. Isso, como nós já sabemos, vem do Evangelho de Jesus. Está em Lucas, está em Mateus. Isso, num determinado momento, quando ele está pregando, Jesus está pregando, né? Naquela época, para os judeus, para as pessoas daquele povo naquela época, ele fala algo mais ou menos assim: tende ouvido o que lhes tem sido dito. Vocês sabem o que lhe pedem a lei: olho por olho, dente por dente. É o que ele falava. Mas eu vos digo que agora lhe trago um outro ensinamento. Amai aqueles que vos perseguem, amai os vossos inimigos, perdoai, dai a outra face quando alguém lhe bater em uma delas. Perdoe, compreenda. Esse era um ensinamento que Jesus estava trazendo. E por que ele falava isso? Porque até então, naquele momento, os judeus usavam uma lei que veio do tempo de Moisés, que por sua vez adotou a lei de Talião. Moisés é mais ou menos 1500 antes de Cristo, mais ou menos. E a lei de Talião veio do rei Hammurabi, que data de mais ou menos 1700 antes de Cristo. Então, 200 anos antes de Moisés, já existia essa lei de Talião. O que era a lei de Talião? A lei de Talião fala que deve ser aplicado proporcionalmente uma pena ao crime que se foi cometido. Porque até então, lá naquela época, antes de Talião, o que acontecia? As pessoas se destroçavam, se matavam enlouquecidas por muito pouco. Se alguém, por exemplo, ofendia alguém, era capaz do ofendido ir lá e matar a pessoa. Ou então, se numa briga alguém perdia um dente, o outro que perdeu o dente era capaz de ir lá e arrancar a dentadura inteira. Se alguém perdia um olho, uma flechada, um acidente qualquer, decepava a cabeça do outro. Então, não havia uma medida, era desproporcional, né? Se alguém perdia uma unha, era capaz de cortar a mão. Então veio esta lei de Talião para que pusesse uma proporcionalidade ao tamanho do crime, proporcionalidade da pena ao tamanho do crime. Por isso que até então, Jesus dizia: vocês têm entendido que era olho por olho, dente por dente. Apesar de agora eu vou lhes dizer, não é mais assim. Até então, esse dente por dente parece, nos dias de hoje, para nós, algo terrível ainda, né? Como dente por dente, olho por olho. Inclusive, se nós olhássemos lá em Levíticos, em Êxodos também, vamos ver Moisés colocando: aquele que ferir uma mão terá a sua mão ferida, se ferir um pé terá o seu pé,
Se um braço, terá seu braço. Se cometer uma ferida, terá uma ferida também. Se alguém matar alguém, será morto. Se alguém matar o filho de alguém, o filho dele será morto. Quer dizer, era uma proporcionalidade em razão da gravidade do crime. Mas, pelo menos, havia uma certa coerência. Se colocou uma certa coerência. Então, olho por olho, dente por dente, apesar de nos dias de hoje nos parecer algo terrível, para a época era um código moral, um código de conduta mais apropriado. Olha só que coisa interessante como mudam os fatos, né? E hoje, então, quando nós ouvimos essas palavras de Jesus, ouvi o que tem sido dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo um novo ensinamento. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus não estava falando literalmente, né, dessa forma. Era uma metáfora, era uma comparação. Se para sair do olho por olho, dente por dente, que era real, não era metáfora, para oferecer a outra face, era um passo gigantesco. Ele dizia assim, traduzindo, o significado disso é: não retribua o mal com o mal, porque é colocar mais fogo na fogueira. Fogo em cima de fogo aumenta o incêndio. Então, quando Jesus se portava, se falava dessa maneira para as pessoas que o cercavam, ele queria que as pessoas refletissem o que poderia ser feito para que abrandassem os corações, que abrandasse a selvageria que até então vinha ainda sagrando solta. Naquela época, perdoar os seus inimigos era uma coisa muito difícil. E também, quando Jesus fala perdoai os seus inimigos, ele não está falando lá para ir se abraçar com ele, fazer festa, sair, comer, beber. Não, é para não odiá-lo tanto quanto ele nos odeia. Para oferecer a outra face não é realmente literalmente dar a face, porque até por uma questão de defesa, de preservação, de lei de conservação, nos é permitido nos defendermos. Se alguém realmente, de fato, literalmente vier dar um soco em nós vamos nos defender, claro. Vamos botar um braço, vamos fazer qualquer coisa, vamos chamar a polícia, fazer qualquer coisa, né? Numa briga, se alguém vier lhe derrubar, você pode tentar derrubar também o oponente. É uma lei de conservação, é uma defesa, uma legítima defesa. Então Jesus, ele não condenou a defesa, mas interditou a vingança. Este é um grande diferencial entre se defender e se vingar. Para se vingar, há um tempo, há um plano, há um planejamento de como vai ser feita aquela vingança, um alimento daquilo. Então é nesse ponto que Jesus fala isso. Ele, em outras partes desse mesmo capítulo 12 do Evangelho, né, amai os vossos inimigos, que é o grande foco, o grande pano de fundo desta frase, é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o amai os vossos inimigos. Ele fala também que se alguém lhe vier tomar a capa, dele também a túnica. Porque naquela época os judeus usavam uma túnica, que era a parte mais importante da vestimenta deles, e uma capa por cima colocada, que era para proteger, um sobretudo, algo mais simples. Então, às vezes alguém vinha, no sentido figurado, e pedia, né, exigia, obrigava que lhe desse a capa, né, abrisse uma judicialização, né, pusesse num julgamento, pusesse sob júdice, por uma questão qualquer. Então, metaforicamente, eu quero a sua capa. Aí Jesus diz, se alguém fizer isso, dele também a túnica, quer dizer, a parte importante. Dizia mais, se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos com ele, ande mais 2000. São todos sentidos figurados. Quer dizer, significa, se alguém vier lhe perturbar em desequilíbrio, ao invés de você revidar com mais desequilíbrio, com mais ofensa, com mais fogo cruzado, com mais revide, com mais vingança, demonstre algo que ele não está esperando.
demonstre uma paz, um equilíbrio, uma compaixão, mas sem ser hipócrita. Nós não podemos usar a hipocrisia para alcançarmos o que Jesus está nos dizendo. Nós temos que usar um coração puro, sincero. Principalmente, essa questão de dar a outra face, né, é importante que nós possamos aplicar aquilo que a gente ouve do nosso evangelho, da nossa doutrina, no dia a dia. Nós, quando falamos em palestra, sempre buscamos uma maneira de identificarmos algum ponto que pudesse ser colocado a favor do nosso trabalho, da nossa vida conjugal, da nossa vida familiar, da nossa vida no mundo, de forma prática. Porque não adianta simplesmente nós ouvirmos uma palestra como esta e sair só pensando assim, puxa, que legal, que boas palavras. E virar as costas, esquecer completamente, entrar por aqui, sair por aqui, como se nada fosse. Isso aí, para que serve uma palestra? Para que serve o ensinamento de Jesus? Para nós refletirmos. Para nós ouvirmos 1, 2, 3, 1000 vezes. Imaginem quantas vezes nós já não ouvimos estas mesmas frases, esses mesmos ensinamentos, uma vez que nós somos espíritas e acreditamos em reencarnações. Podemos dizer que no tempo de Jesus, muito provavelmente, nós já vivíamos também. Talvez até tenhamos sido contemporâneos dele. Talvez até tenhamos estado com ele em algum momento, na multidão, de uma maneira completamente anônima, sem dúvida, mas é possível. Então nós ouvimos. Nós poderíamos ter sido um daqueles muitos, dos milhares que ouviam essas pregações. Podemos ser nós. Nosso espírito imortal, por que não? É possível. E se 2000 anos depois, nós ainda nos encontramos aqui, no mundo de provas e expiações, é porque nós não conseguimos entender completamente a lição. Por isso, quando nós ouvimos uma palestra espírita, nós temos que nos perguntar o que, de fato, posso fazer com este ensinamento de forma prática. De forma agora, de forma ao meu redor, como eu posso me melhorar, como eu posso interagir melhor com as pessoas. E nada melhor do que interagir com a família. Imaginem esta frase dentro da relação familiar. Quando alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. Significa que quando nós ouvirmos uma ofensa de alguém dentro da família, dentro do nosso convívio, né, do dia a dia, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa tia, avô, sobrinho, filha, filho, nossa esposa, nosso marido, as relações familiares existem conflitos, mas é nesta hora que nós temos que apaziguar o nosso coração e refletir e tentar dar a outra face, mas não de uma maneira humilhante, de uma maneira nobre, de uma maneira que não ofenda, que não humilhe aquele que está nos causando a dor, aquele que está nos causando o ferimento moral. Dar a outra face é relevar, é ter compaixão, é compreender, é se perguntar, talvez aquela pessoa está passando por uma grande dificuldade, um grande problema. Nós não sabemos o mundo interno que ela carrega. Todo aquilo que está sob os ombros dela, todo o sofrimento que ela está tendo no íntimo do seu coração, nós não sabemos. E numa relação, pode ser que isso não aflore claramente e a pessoa que está perturbada, que está em desequilíbrio, nos agrida, nos bata de uma forma indireta, né, figurativa, no rosto, nos atinja com palavras rudes, com observações desnecessárias e nos ofenda muito. Se nós revidarmos com mais ofensa, com mais fogo, com mais combate, nós só estaremos insuflando uma relação que com certeza vai ser prejudicada cada vez mais. E aí, novamente, como espíritas,
é preciso que lembremos por que nós estamos com essas pessoas ao nosso lado. Quem são nossos familiares? Quem é nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, nossa sobrinha, nosso sobrinho, nossa sogra, nossa esposa, nosso marido? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são seres que estão conosco há gerações, entrelaçando esses laços consanguíneos desde há muito, e mesmo aqueles que não são laços consanguíneos, mas são laços espirituais, laços do espírito, que fazem com que através das diversas reencarnações que temos, dos diversos grupos familiares que habitamos e que nascemos, nós nos comprometamos uns com os outros e às vezes nos prejudiquemos uns com os outros, entremos em conflito. É muito comum isso acontecer. Quando isso acontece, é no cadinho da relação familiar que nós temos que expurgar, que melhorar, que diminuir este sofrimento, esta prova. Para isso serve a experiência do mundo. Quando nós entrarmos em casa, ou mesmo agora que estamos ouvindo a palestra, né, nós vamos, cada um de nós, pensar no nosso caso particular. Qual é o problema que eu tenho com determinada pessoa dentro da minha família e não consigo resolver? Não consegue resolver, por que não consegue resolver? Talvez porque falta um pouco mais de sensatez e equilíbrio da nossa parte. Nós sempre esperamos que o outro é que venha nos pedir perdão, que venha se desculpar. É sempre o outro que nós esperamos que nos compreenda, que nos queira bem, que nos releve, que dê um desconto. Mas isso é terceirizar a responsabilidade. Então, o fato de nós vivermos juntos, cada um num núcleo familiar, com seus afazeres, com o seu mundo, já nos ensina muito da obrigatoriedade que nós temos de nos entendermos. Tudo tem uma razão de ser nessa vida, tudo tem um porquê. Se nós estamos juntos é porque tem uma razão. E dar a outra face dentro da própria família, da relação, é aí que é mais complicado. Porque quando nós nos propomos a dar a face numa outra relação, mais assim mundana, né, profissional, distante, do vizinho e tal, às vezes é até mais fácil. Mas dar a outra face, verdadeiramente dar a outra face, numa relação próxima, esse é o nosso grande desafio. Muitos exemplos existem em que nós podemos citar de como dar a outra face. Tem algumas coisas mais literais. Por exemplo, nosso querido Chico Xavier tem um caso de uma mulher muito desequilibrada, que em determinado momento ele entra no centro do Grupo Espírita da Prece lá em Uberaba, assim, ela rompe lá as defesas, as restrições de entrada naquele momento, né, que o Chico estava se concentrando para dar início aos trabalhos da noite. Ela entra, consegue chegar perto do Chico e esbofeteia o Chico várias vezes no rosto. Literalmente, ela bate no rosto, ela bate diversas vezes e diz assim: Chico, faz tempo que eu estou esperando ser atendida por você. Por que você não me atende? Eu quis vir aqui várias vezes, não me deixaram entrar. Eu preciso falar com você, eu quero receber uma carta, eu quero receber uma comunicação, eu não aguento mais. A mulher estava desesperada, desequilibrada completamente. Chico ficou aturdido. Aí ele pensa: eu não tenho a menor condição de me concentrar e fazer nada por esta mulher agora. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo este assunto? Né? Aí Emmanuel apareceu para ele e falou: Chico, você tem toda a razão. Você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Então, dê a outra face. Ou seja, concentre-se, sirva, mostre para ela o teu equilíbrio, mostre o teu exemplo. Aí Chico, com muita paciência, com muita luta, com muita força de vontade, se reequilibra e atende a mulher. Aí no dia seguinte, que ele trabalhava, né?
Ele trabalhava na Secretaria da Cultura, ele era um funcionário público, fazia datilografias e tal. Ele chega no departamento de trabalho com o rosto inchado, né, marcado. Aí perguntam para ele, Chico, o que aconteceu com o seu rosto? Ele falou, não, é que eu me distraí e bati com a porta no rosto. Aí o camarada perguntou, Chico, mas dos dois lados? Esse está num dos lindos contos de Chico Xavier. Num outro caso também com o Chico está cheio de histórias, né? É muito interessante porque ele está andando na cidade, de repente, dois assaltantes o abordam. Passa o dinheiro para cá, com um revólver em punho. Chico falou, desculpem, eu sou um humilde servidor público, eu não tenho muito dinheiro, eu tenho isso aqui, e puxa um dinheiro de hoje, tipo uns 10 reais. Né? Só isso? Bem se vê que você é um pé rapado, tá aí, ó, um sapato todo estourado, uma roupa toda arretada, toda uma amarrotada. Desculpa, é o que eu tenho, né? Porque eu tenho muitas crianças para cuidar também, por favor, não me machuquem, né? Eu preciso estar bem para cuidar. Você tem crianças para cuidar? Tenho. Tá. Espera aí, você não é o Chico Xavier? Sou eu mesmo. Você é o Chico. Aí ele chama o companheiro dele, o cara que estava interpelando, o bandido que estava interpelando, devolve o dinheiro para ele, ele é o Chico Xavier. Está aqui, Chico. Olha, puxa, muito obrigado, que bom. Não, Chico, você desculpa, a gente não tinha te reconhecido, a gente preza muito o seu trabalho, sabemos, conhecemos, você é muito conhecido, e então você nos desculpe e tal, né? E nós não vamos mais lhe assaltar, pode ir em frente, pode ir em frente. Aí o Chico agradece e fala, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, irmãos, muito obrigado. Vá com Deus, que Deus lhes abençoe. Aí um dos bandidos, um dos ladrões que estava interpelando ele, falou, mas Chico, como é possível Deus nos abençoar? Nós somos ladrões. Aí Chico responde, não se esqueça, meu irmão, que Jesus escolheu morrer com 2 ladrões ao seu lado. Então, quem sou eu para querer fazer diferente ou querer me zangar com vocês? Vá com Deus e que Deus lhes abençoe. Essa é um fato verídico, né? E demonstra muito bem o que é dar a outra face, o que é realmente compreender isto aí. No nosso meio espírita existem muitos ícones espíritas, pessoas, personalidades que deram a outra face muitas vezes. Um deles que eu me lembro novamente é Bezerra de Menezes. Lembram-se daquele episódio de que ele estava na tribuna e os deputados, porque ele era deputado pela província do Rio de Janeiro, deputado geral pela província do Rio de Janeiro, isso em 1800 e tralalá. Ele foi arguído, né, sobre ser espírita. Né, por que os espíritas tinham de diferente? Por que ele propalava tanto aquela doutrina? Por que ele se portava daquela maneira? E ele calmamente, e ele sofreu muitos impropérios, muitos ataques, né? E ele responde calmamente, meus irmãos, mostrem-me apenas uma daqueles que o materialismo tenha levantado e tenha soerguido da desgraça, da penúria, da prova, e eu aceitarei que o espiritismo realmente não existe ou não faz nada de bom. Isso com maior calma, isso é longa, né? Todo mundo conhece bem essa passagem, mas o que ele fez? Ele deu a outra face. Ao invés de criar uma polêmica, ao invés de criar um debate, né? Algo assim realmente difícil de ser controlado, ou para ir mais além, ele preferiu arrefecer o ânimo. Ele preferiu acalmar. Imaginem, esse é o significado real. Dar a outra face é não revidar o mal com o mal. Não aumentar o problema. Não construir um muro que nós não conseguimos mais passar com aqueles que amamos, com aqueles que se dividem conosco, a nossa família, com aqueles laços que nos unem pela carne e pelo espírito. Isto é dar a outra face. Nos dias de hoje,
toda esta luta que nós passamos, estas provas, este desespero, se nós cairmos na tentação de nos desequilibrarmos de vez, nós estaremos sucumbindo à prova. Sabemos que é fácil falar quando nós estamos bem alimentados, com trabalho, dentro de casa, sem problemas maiores. Difícil é sustentar esta recomendação quando falta o pão, quando você abre a geladeira e a geladeira está vazia, quando você olha para a sua família e não tem dinheiro, quando você pensa no seu emprego e está desempregado, quando você pensa nas pessoas que estão sofrendo e já morreram, inclusive, e não tem volta. Mas onde está Deus nisso aí? Por que Deus não vê tudo essa barbaridade? Aí, novamente, como espíritas, temos que refletir. Será? Pensem bem o que nós estamos colocando agora. Será que todas estas mortes, ou qualquer uma destas mortes, melhor dizendo, tenha sido causado pelo vírus, foi casual? Deus não viu? Deus se distraiu e deixou morrer? Imagine Deus, desculpe aí, hein? Não era para você morrer. Puxa, foi mal, hein? Numa boa, não liga não. Na próxima eu vou te manter melhor. Não tem, cara. Não dá para entender isso. Não dá para entender um Deus que não tem um controle sobre isso. Bom, se não dá para entender um Deus, né, todo gerenciamento do universo, que não tenha controle sobre isso, se nós acreditamos que existe esse controle, se nós, espíritas, sabemos que nada é por acaso, que tudo tem uma razão de ser, e acontecem coisas assim, é preciso que pensemos, tudo que está acontecendo estava previsto. Não tem nada que esteja fora da previsão divina. Não tem nada que esteja ocorrendo à revelia da vontade do Pai. Então, isso posto, nós podemos entender que toda a prova que está sendo passada por todas as famílias, deve existir uma razão que nós desconhecemos. Tem que existir. É a lógica divina. Existe uma passagem no Antigo Testamento que fala que Deus teria orientado os hebreus, numa determinada noite, que se trancassem em casa e ungissem as portas, os seus umbrais, né, é a parte superior das portas, com o sangue de um cordeiro puro. Isso está na Bíblia, no Antigo Testamento. Porque naquela noite Deus viria e espalharia uma peste e que dizimaria pessoas que não estivessem com aquele sinal no umbral das portas, mostrando que eram tementes a Deus. E assim foi feito. Aconteceu algo, nós não sabemos exatamente o como nem porquê, mas aconteceu algo, que morreram muitas pessoas naquela noite por uma espécie de uma peste, um mal-estar, uma nuvem, um miasma, algo aconteceu, que está relatado nas Bíblias, que realmente ceifou milhares de vidas que não tinham a marca do cordeiro na porta. Se nós pegarmos de uma maneira figurada e atualizando, poderíamos dizer que, por uma questão de padrão vibratório, quando nós não colocamos a marca do Cordeiro em nosso coração, ou seja, a marca do Cristo em nosso coração, nós estamos permitindo um padrão vibratório inferior, que a peste, ou o vírus, ou a pandemia, ou o desequilíbrio que causa isso, né, que nos permite ficar contaminados com isso, aconteça. Aquele que não tem a marca do Cordeiro em seu coração, ou seja, Jesus em seu coração, na sua vida, na sua mente, na sua postura, na sua forma de ser, de agir, de pensar, que não tem o padrão vibratório que se espera de um ser humano mais evoluído, está permeável, está suscetível a um ataque psíquico desse tipo de vírus. Já pensaram nisso? Pensemos um pouco. Muito se fala que quando nós estamos capacitados energeticamente, ficamos imunes a muitas doenças.
Se fala, quando nós caímos em depressão, outras doenças oportunas eclodem dentro de nós. Então, se outras doenças eclodem dentro de nós, nesses momentos de depressão, de baixa estima, de tristeza, de angústia, de revolta, de mal-estar espiritual, é porque nosso padrão vibratório mudou. E mudando o padrão vibratório, nós damos abertura ao padrão vibratório do vírus. Ninguém fala isso na TV, e nem dá para falar porque é uma questão que só a espírita entende. Então, se nós mantivermos a marca do Cordeiro em nosso coração, o que quer dizer isso? Fazer preces, manter o equilíbrio, dar a outra face, mostrar-se realmente permeável aos ensinamentos de Jesus, tentar colocá-los em prática dentro de casa, nos mantermos em alto equilíbrio energético, com preces, com orações, com postura mental, com relações, com ações de fato, de ajudar o próximo, de ir ao encontro daquele que tem a necessidade, nós estamos marcando o nosso coração com a marca do Cordeiro. E entrando num padrão vibratório onde dificilmente, não só esse vírus que está por aí nessa pandemia, mas outros vírus possam nos contaminar. Porque estamos com um escudo, com uma cápsula de luz protetora, numa vibração que este vírus não suporta. Quanto mais alto o padrão vibratório da nossa mente, para o alto, para a luz, para o sol, para a vida, para o bem-estar, para Jesus, quanto mais alto esse padrão vibratório, mais distante nós ficamos dos padrões vibratórios das impurezas, dos ataques psíquicos. Não duvidem, caros amigos. Existem larvas espirituais que nos assodam, que vivem em torno de nós, larvas espirituais. É só pegar a bibliografia de André Luiz. Isso não estamos falando nenhuma novidade. Principalmente Missionários da Luz fala muito das larvas espirituais, larvas psíquicas. Quem são essas larvas? O que são essas larvas psíquicas? São vírus, são doenças, são micro-organismos psíquicos que interferem em nós, que interferem no nosso perispírito, quer queiramos ou não, quer acreditemos ou não, isto acontece. E como acontece? Quando o nosso padrão vibratório cai, quando o nosso padrão vibratório entra num estado de abertura para esta porcaria astral toda. Isso não se fala em lugar nenhum, fala-se aqui, na área espírita. Então é de suma importância que nós saibamos isso e nos coloquemos sempre numa posição que nos permita ter este equilíbrio energético. Meus amigos, meus irmãos, queridos, é isso que nós tínhamos a dizer e nós agradecemos a oportunidade, a paciência de nos ouvir. E nós nos encerramos desejando a todos o equilíbrio moral e espiritual que for possível para todos nós, para que possamos esses dias difíceis, dando a outra face, para que não tenhamos que sofrer mais consequências, não sejamos nós o estupim, né, o fogo, aquele que incendeia mais ainda as relações, sejamos a água que acalma, que apaga as labaredas do ódio, da revolta e de tudo que não presta em torno de nós. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, que assim seja.